abençoados com todas as bênçãos. Graças a Deus. Graça e paz da parte daquele que morreu, ressuscitou e hoje habita no nosso espírito. Graças a Deus, que Ele mesmo veio e se fez um com o nosso espírito. Melhor dia, melhor noite para você que está aí nos assistindo. Seja bem-vindo a mais uma reunião da graça de Cristo. A graça é de Cristo, é isso? Bem-vindo a todos. E o tema de hoje que nós vamos tratar é a palavra da cruz. Uma palavra da cruz. Mas antes eu gostaria aqui de mandar uma saudação a toda a nossa audiência, a você que vem colaborando para que a palavra corra e seja glorificada. Temos recebido aqui correios de abençoados que têm se sentido felizes, não é isso? Que a palavra tem transformado a maneira de pensar, a palavra tem transformado a maneira de agir, e isso devido ao poder de Deus, que é o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho diz que nós falamos, ouvimos, e Deus mesmo que ilumina os olhos do nosso entendimento. Gostaria aqui de mandar uma saudação especial aqui a alguns abençoados. Nilson de Almeida, lá do Pará, Marituba. Abençoados, receba aí o nosso carinho, receba aí a nossa gratidão por você estar trabalhando, estar plantando aí para que a palavra corra e seja glorificada. Também abençoada lá do Rio Grande do Norte, Natal, abençoada Lucimar Alves. Abençoada, receba aí também da mesma maneira que Deus mesmo está trabalhando aí, Deus mesmo está te usando para que a palavra corra e seja glorificada. Eu também gostaria aqui de mandar um abraço, uma saudação bem especial a um anjo muito especial, porque Deus, ele usa homens para que possa se manifestar a vontade dele na nossa vida. Uma certa vez eu estava numa situação assim um pouco complicada, né, da carne, e não sabia exatamente para que lado andar. Aí Deus manifestou um anjo num corpo de carne, não é isso? E veio ao meu encontro e me ajudou assim de uma maneira bem excelente. E essa semana eu tive assim a felicidade de o encontrar novamente devido às transmissões da Palavra da Graça. Ele me disse que estava assistindo as mensagens e me viu e me procurou. Eu estou aqui falando do abençoado Edberto Carmo Silva, aqui do Rio de Janeiro mesmo, que mora ali em Campo Grande. Edberto, um abraço aí, graças a Deus, eu agradeço a Deus pela sua vida, por um dia ter te conhecido, ter te encontrado, porque foi Deus mesmo que colocou você aí no meu caminho. Receba que você é um abençoado, você é um santo, você é um perfeito aí no teu espírito, e que Deus mesmo escreveu o teu nome lá no livro da vida, e de lá ninguém mais pode tirar. Bom, recebo também que você que está nos ouvindo, que já está com os olhos aí do entendimento iluminado, colabore aí também para que a palavra corra e seja glorificada, compartilhando as mensagens. Eu peço a você que, se essa palavra te fez bem, se essa palavra te salvou aí no teu entendimento, que mudou a sua maneira de pensar, compartilhe aí as mensagens. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Esse proceder, a gente está aqui sempre convidando, lembrando os abençoados, porque é algo muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo, quando ele estava aqui falando, pregando, o que ele tinha era uma carta, ele escreveu uma carta que levava dias e dias para chegar lá aonde teria que chegar, e era muito difícil. Hoje não, hoje nós temos uma tecnologia aqui muito maravilhosa, que é o Facebook, que é o YouTube. Então eu peço a você que colabore aí, se inscrevendo aí no nosso canal, para que a palavra corra e que seja glorificada e alcance a outros aí também. Então, abençoados, vamos aqui, nesse momento, dar início aqui ao tema que nós anunciamos e que Deus mesmo colocou aqui no nosso coração. E como nós anunciamos sempre, o que nós falamos aqui não é uma revelação que Deus deu a mim, não, porque toda a revelação que Deus
teria que dar ao homem os mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, ele já fez quando levou o apóstolo Paulo lá no paraíso e explicou para Paulo tudo que havia de necessário para que a igreja dele, depois da cruz, reinasse em vida. E ele escreveu em 14 cartas ao apóstolo Paulo, e nós lemos e Deus ilumina os olhos aqui do nosso entendimento. E o tema dessa noite é a palavra da cruz. Vamos ler aqui, ó, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu a Corinto, no capítulo 1, no versículo 17 e o versículo 18. Dois versículos aqui bem importantes. Eu peço a você que você pegue a sua Bíblia, pegue papel, pegue uma caneta, anote aí, confira o que nós estamos lendo aqui, porque senão de repente eu posso ler aqui alguma coisa diferente do Evangelho e falar para você e te enganar. E já chega de ser enganado, abençoado. O apóstolo Paulo nós sempre falamos aqui a respeito dos faladores que estão por aí, não é isso? O apóstolo Paulo diz que há muitos faladores, principalmente os que pregam a lei de Moisés. Então anote para que você não seja enganado. Vamos ler. Diz assim, versículo 17. Porque Cristo enviou-me... Olha, deixa eu fazer aqui uma pausa aqui e deixar aqui uma coisa bem clara. O apóstolo Paulo, ele não foi enviado por Jesus de Nazaré para fazer nada. Quem enviou o apóstolo Paulo para fazer alguma coisa foi o próprio Cristo ressuscitado. Porque a missão que Paulo recebeu foi depois que Cristo morreu e ressuscitou. Por isso que ele fala aqui, ó, porque Cristo, aquele que ressuscitou, enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, não segundo a lei de Moisés, não é isso? Para que a cruz de Cristo, o que aconteceu ali na cruz, se não faça vã. Você sabe o que é uma coisa vã? Uma coisa vã é se você vai no mercado fazer uma compra, anda uma certa distância, e quando chega na porta do mercado, o mercado está fechado. Então, isso quer dizer que a sua caminhada até lá foi vã. Não, o seu esforço não adiantou de nada, porque o mercado estava fechado. Isso que Paulo diz aqui, ó, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E o versículo 18, porque a palavra da cruz, olha, a palavra da cruz é loucura. Olha só, loucura para os que perecem, mas para nós, olha só o que diz o apóstolo Paulo, para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, abençoados, o que nós lemos aqui é que para se entender a palavra da cruz, para se entender o que aconteceu ali na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou, tem que se conhecer o poder de Deus. Você tem que saber o que é o poder de Deus. Senão você não vai entender o que aconteceu na cruz. Você não vai entender a palavra da cruz. Porque ele diz assim, ó, que a palavra da cruz é o poder de Deus para, olha só, para os que perecem. E veja bem, que não entenderam que já foram salvos. Os que perecem não são esses que dizem a religião que vai para o inferno, que não aceitou Jesus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Para os que perecem e que não entenderam ainda que já foram salvos. Então, a cruz para esses é uma loucura, porque eles querem se pôr a fazer alguma coisa que a cruz já fez. Para eles é uma loucura entender o que está ali na cruz, porque eles ainda estão perecendo na ignorância do seu entendimento. E mais para nós, aqui é que está a chave do segredo, mas para nós que somos salvos, olha só, nós que somos salvos, que já entendemos que fomos salvos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque na verdade, todo filho de Deus é salvo. Não existe um filho de Deus, não interessa onde ele esteja, não interessa o que ele está fazendo, se ele é um filho de Deus, ele é salvo. O problema é que ele não entendeu o que é salvo, então ele está perdido no seu entendimento. Então para ele a cruz é uma loucura. O apóstolo Paulo diz que para nós que já entendemos que somos salvos,
que somos salvos, então a cruz é o poder de Deus. Olha só o que diz 2 Timóteo 1,9, diz assim, 1,9, que nos salvou, nós já somos salvos, já nos salvou e chamou com uma santa vocação, falando a respeito da obra de Cristo ali na cruz, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes da cruz. Antes da cruz, você já era salvo. Se você não entende isso, então a cruz para você é uma loucura. Então a cruz, nós temos que entender aqui que a cruz é o poder de Deus. A cruz é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, abençoados, quando você entende, veja bem, quando você entende o que é o poder de Deus, quando na sua mente você consegue entender o que é o poder de Deus, então você vai conseguir entender a palavra da cruz. Vai deixar de ser loucura. Porque quando nós anunciamos, quando nós falamos, as pessoas nos chamam de louco. Como que pode Deus escolher um e não escolher outro? Como é que pode você falar que não tem pecado? Por quê? Porque a palavra da cruz para eles é uma loucura. O que realmente aconteceu na cruz. Você precisa entender o que realmente aconteceu ali na cruz. O propósito da morte de Cristo ali na cruz. Porque como disse aí um amigo meu, Jesus, ele não subiu ali na cruz para tirar fotografia, para entrar na história, para aparecer, para dizer que ele foi o único que conseguiu. Não, abençoados. Ele foi naquela cruz com um propósito. E é necessário que você entenda. É necessário que você conheça o que é o poder de Deus para você entender o real motivo da cruz de Cristo. Entender a palavra da cruz. Então, se é necessário você conhecer o poder de Deus, então vamos conhecer o que é o poder de Deus. Porque eu aprendi lá na religião, quando eu estava meus 30 anos mais ou menos lá na religião que eu passei por lá, a religião me falava a respeito de poder de Deus, é o seguinte, semana que vem vai ter um culto de poder de Deus. O que eu esperava daquele culto? Falar em línguas, aquelas manifestações de línguas estranhas que eram chamadas de poder de Deus. Curas de enfermo, porque aconteciam muitas curas de enfermos. Eles diziam, olha, isso aqui que é o poder de Deus. Deus está curando. Também tinha aquelas manifestações de dons, muitos dons, várias maneiras, várias manifestações de dons na igreja. Alguns lá expulsavam demônios. E o que eles me falavam? Isso aqui, que é o poder de Deus. E eu acreditava. Eu pensava mesmo que aquelas manifestações que ainda acontecem até hoje na religião, que é o poder de Deus. Agora, o que é que está escrito no Evangelho? O que é que diz a Bíblia, o Evangelho da Graça, ser realmente o poder de Deus? Porque, olha, se você for olhar, falar em línguas, não é só na igreja evangélica que acontece. Não é só na igreja evangélica que há curas de enfermo. Eu tinha, hoje não está mais perto de mim, um amigo que ele participava de uma religião chamada Macumba e disse que lá o filho dele foi curado de uma enfermidade. E não era na igreja evangélica. Então isso não pode ser atribuído como o poder de Deus. E o que é o poder de Deus? Romanos capítulo 1, no versículo 16. Nada contra os abençoados que estão lá na Macumba, porque são nossos irmãos da mesma maneira. A única diferença é o conhecimento. Eles ainda não tiveram os olhos do entendimento iluminados para entender que aquele sacrifício que eles fazem lá não precisa mais fazer, porque Cristo já fez lá na cruz. Então, Romanos capítulo 1, versículo 16, diz assim, porque, veja o que diz o apóstolo Paulo, porque não me envergonho de quê? Do Evangelho de Cristo. Do Evangelho de Cristo. E diz mais assim, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. Veja bem, o Evangelho que é o poder de Deus. E veja, a Bíblia, isso tem que ficar bem explicado,
Porque a Bíblia, ela fala de dois evangelhos. Se você for lá em Gálatas capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que há o evangelho da circuncisão, que é antes da cruz, e há o evangelho da incircuncisão, que é o evangelho depois da cruz. Nós estamos depois da cruz, então o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão. E veja bem, um evangelho de Jesus de Nazaré, que foi antes da cruz, que era a circuncisão, que era um evangelho debaixo das obras, e o evangelho depois da cruz, que é o evangelho de Cristo, depois da cruz, é o evangelho da incircuncisão, que é por fé. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus é o evangelho de Cristo, depois da cruz, o da incircuncisão, o evangelho por fé. Isso que é o poder de Deus. Quando falarem para você a respeito do poder de Deus, saiba que está falando do evangelho da graça de Deus, do evangelho. Se não tiver evangelho da graça, não tem poder de Deus. Por quê? O poder de Deus, vamos ler aqui mais uma vez todo o verso. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele no evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E veja bem que diz, para a salvação daquele que crê. Não é uma salvação para você passar a crer, é uma salvação para crer. Então o poder de Deus é uma salvação na mente, um conhecimento para quem é salvo no Espírito. O evangelho, o poder de Deus, ele não se aplica para salvar o teu espírito, não. É uma salvação para a nossa mente, para você andar aqui. Porque se você é salvo, eu recebo que você seja salvo, você já nasceu, você já chegou aqui salvo. Lá a salvação se deu lá antes da fundação do mundo. Nós lemos agora em 2 Timóteo 1,9, que nos chamou, nos salvou com um chamamento santo antes dos tempos eternos. A salvação, o plano da salvação, a ideia da salvação não se deu na cruz. Na cruz ela foi consumada. Mas a ideia de Deus salvar os seus filhos aconteceu antes da fundação do mundo. Por isso que diz que o Evangelho, as 14 cartas depois da cruz, é uma salvação para a nossa mente, para o nosso conhecimento. Conhecimento que está escrito, que está registrado pelo apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus. Aqui é que está o evangelho da graça. Aqui é que está o poder de Deus. Você precisa entender as 14 cartas de Paulo para entender a palavra da cruz. Para você entender o que aconteceu ali na cruz. Para que a palavra da cruz não se faça vã em você. Para que você possa entender, para que os benefícios da cruz, porque foram muitos benefícios ali, alcance a nossa mente, o nosso conhecimento. Porque senão você vai cair nesse erro aqui, que diz aqui, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, se você não entender o evangelho da graça de Deus. Se você não compreender Romanos até Hebreus, vai parecer loucura, porque a palavra da cruz, ela se entende com o conhecimento do poder de Deus, que é o evangelho da graça. Eu penso que é bem tranquilo, é bem de se entender, porque você entendendo o evangelho da graça, você vai entender o que aconteceu ali na cruz. De outra maneira, abençoados, você não vai entender. O que falar para você a respeito da cruz, para você vai ser loucura, porque o conhecimento do evangelho, o poder de Deus, não foi aclarado na sua mente. Veja bem, quando Cristo foi até a cruz, uma coisa bem interessante, muito importante, é entender que quando Cristo foi ali na cruz, tudo já estava realizado. Tudo. Olha só, abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus capítulo 9, no versículo 11. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo a respeito do que aconteceu ali na cruz. Diz assim, mas Cristo... Veja bem, é sempre Cristo. Mas Cristo, tendo vindo até a cruz como sumo sacerdote dos bens já realizados, já acontecidos, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos,
Veja bem, não foi a mão do homem, isto é, não desta criação, a cruz do Calvário. Cristo chegou ali na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou, diferente do que diz a religião, ele já chegou ali na cruz com tudo definido, com tudo realizado. É por isso que ele diz, o autor e consumador da fé. Cristo, Deus mesmo, ele foi autor antes da fundação do mundo. Ele definiu tudo o que ia acontecer ali na cruz, e quando chegou na cruz, ele fez exatamente o que ele tinha definido antes da cruz, antes da fundação do mundo. Uma única vez e para sempre. A morte de Cristo, o sacrifício da cruz, aconteceu uma única vez e não vai acontecer nunca mais, porque foi o próprio Deus que fez esse sacrifício. A palavra da cruz, aquela famosa frase que eu tenho certeza que você conhece, que até aqueles que não são evangélicos, aqueles que não são católicos, que nunca leram Bíblia, conhecem aquela famosa frase, está consumado. Não é isso? O próprio Cristo ali na cruz, quando ele já estava já no finalzinho ali de encerrar aquela parte ali, ele já estava entregando o Espírito, ele orou dizendo, está consumado tudo que ele havia definido antes da fundação do mundo. Tudo certinho já, tudo preparado desde antes, foi consumado ali na cruz. Na cruz, consumou um plano preparado desde antes da fundação do mundo. Deus preparou e na cruz ele consumou, nos salvou antes da fundação do mundo, nos predestinou antes da fundação do mundo, nos escolheu antes da fundação do mundo, nos amou. Veja bem, abençoados, ele te ama desde antes da fundação do mundo. Nós lemos lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, versículo 5, que em amor, ele nos predestinou. E essa predestinação se deu antes da fundação do mundo. E foi lá que ele te amou. Lá na cruz, ele pagou esse preço. Romanos capítulo 8, vamos ler aqui esse verso também que é bem importante. Olha o que aconteceu ali. Romanos capítulo 8, versículo 28. Diz assim, ó. E sabemos, eu recebo que você saiba. Porque para entender, para você compreender o que aconteceu ali na cruz, é necessário que você saiba isso aqui, ó. E sabemos que todas as coisas, todas, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E esse amor que nós temos por Deus não é algo que nasceu em nós, foi imputado de Deus em nós. Ele mesmo imputou esse amor no nosso espírito. Por isso que nós amamos a Ele. E diz mais, daqueles que são chamados por seu decreto. Nós não estamos aqui à toa, como diz aqui no Rio de Janeiro. Nós não estamos aqui de bobeira. Nós fomos chamados por Deus para estarmos aqui. O versículo 29. Porque os que dantes conheceu quando? Antes da fundação do mundo, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele, aquele que estava lá na cruz, seja o primogênito entre muitos irmãos. E o versículo 30, mas algumas coisas que ele planejou antes da fundação do mundo, que foi consumado na cruz. E aos que predestinou, aqueles que foram predestinados lá antes da fundação do mundo, foi consumado ali na cruz. E a este também chamou. E aos que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Este plano, abençoados, foi gerado por Deus, foi pensado por Deus antes da fundação do mundo e consumado na cruz. Porque esse plano, ele gerou uma dívida. Esse plano de Deus lá de ter filhos, porque a história toda é porque Deus queria ter filhos iguais a ele. Esse plano gerou um custo por causa da nossa participação em carne aqui, nesse mundo aqui. Gerou um custo que homem nenhum poderia pagar. Homem nenhum seria capaz de chegar até a cruz e pagar o preço que esse propósito de Deus gerou. Romanos capítulo 3, volte um pouquinho, no versículo 23, veja só o que diz. Diz bem assim, ó. Porque todos pecaram
a participação de Adão, nós viemos de Adão e todos, descendentes depois de Adão, pecaram. E diz mais, e destituídos estão da glória de Deus. E no versículo 24, sendo justificados gratuitamente, para nós foi de graça, mas para Deus, para Cristo, isso aí gerou um preço, isso gerou uma dívida, pela redenção que há em Cristo Jesus. O preço foi pago por ele. O versículo 25, ao qual propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados, dantes conhecido, olha o finalzinho, sob a paciência, sob a tolerância de Deus. Tudo plano de Deus consumado ali na cruz. Tudo. Deus planejou tudo antes de acontecer, antes da fundação do mundo, porque a religião diz que a morte de Cristo foi porque Adão errou. Não, abençoados, não foi porque Adão errou. A morte de Cristo aconteceu porque foi um plano de Deus antes da fundação do mundo. Estava dentro do plano de Deus. Como diz assim, ó, tudo cometido pela paciência de Deus, debaixo do controle de Deus. Nada fugiu do controle de Deus. A cruz é uma obra consumada. Foi uma obra consumada. Veja só aqui em Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Vamos ler aqui, ó, no versículo 14. Leia, por favor. Acompanhe, por favor. Havendo sobre a dívida que foi gerado pela nossa participação aqui, tudo que Deus planejou lá antes da fundação do mundo. Versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. A nossa participação em carne gerou uma dívida por causa da desobediência de Adão. Então ele diz aqui, ó, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária. O que foi que aconteceu ali na cruz? E atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida foi paga ali na cruz. Aconteceu de uma vez para sempre. Não vai acontecer mais. Foi uma única vez. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, uma única vez, ali na cruz, nos fez perfeitos para sempre no Espírito. A nossa manifestação em carne, ela gerou uma dívida para com Deus. E somente Ele, abençoados, poderia pagar. Não existia nenhuma maneira de nenhum homem pagar essa dívida. Foi tanto é que antes da cruz havia a lei de Moisés, que o homem procurava pagar essa dívida com seus sacrifícios. E não foi possível. Deus não se agradou. O homem pagava hoje, no dia seguinte já estava devendo. É igual aluguel, né? Você paga num dia, no dia seguinte você está devendo. Assim era a lei de Moisés. E Deus não gostou disso. Então Ele mesmo veio e fez o que fez, que diz aqui, ó, no versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós. Ele mesmo que riscou essa cédula e cravou-a na cruz. Ele tirou essa dívida de nós que havia no nosso meio. Ele pagou a cruz ali na cruz do Calvário. Uma obra no nosso espírito, perfeitos para sempre. Não existe a menor possibilidade dessa dívida voltar. Porque quem pagou a dívida foi o próprio Deus. É isso que a religião ela não entende. Porque está querendo pagar uma dívida que o próprio Cristo já pagou. E por isso que para eles a cruz é uma loucura. Como é que pode Deus, o próprio Deus, ir para a cruz e salvar aquele que nem quer saber de Deus? Isso que é amor. Ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça nós fomos salvos. Esse amor dele lá, que nós não merecíamos nada, pela graça somos salvos mediante a fé. E isto não vem de nós, abençoados. Não, a dívida foi ele que pagou. Nós não temos nenhum merecimento nesse negócio aí. Foi ele mesmo que pagou essa dívida. A religião, veja bem, a religião, pelo menos eu aprendi lá e preguei lá,
que por causa de um suposto pecado, por causa da desobediência de Adão lá na cruz, nós temos que aceitar o sacrifício da cruz. Eu tenho que aceitar a oferta da cruz ou não. Eu tenho que aceitar o que aconteceu ali ou não. Se eu quiser me redimir, ser perdoado por Deus. Aquela famosa frase, não é isso? Quem gostaria de aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Não, abençoados. Você não tem que aceitar a Jesus, porque Ele pagou a dívida por você. A dívida foi paga antes mesmo de você chegar nesse corpo de carne aqui. Não existe a menor possibilidade de alguém querer pagar a dívida que ele já pagou. Ele simplesmente não vai aceitar. Porque a dívida já foi paga 100%. Não é que ele fez uma parte, não é isso? E você tenha que fazer a sua parte. Aquele faça por onde que eu te ajudarei. Eu não sei de onde que eles tiraram essa mentira, porque isso não existe. Deus fez 100% toda a obra ali na cruz. Não existe participação humana ali na cruz. Não existe, não tem nenhuma, nada do homem ali. Nós lemos aqui, não é isso? Hebreus capítulo 9, versículo 11, ó, diz assim, vamos ler mais uma vez. Ó. Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. O que aconteceu ali não tem a minha participação, não tem a sua participação, e diz que não vem das nossas obras, porque senão a glória seria minha, abençoados. A glória não seria de Deus. Porque se ele me salvasse, teve a morte da cruz, ele pagou o preço, mas eu poderia fazer alguma coisa para colaborar com isso, para participar, então, abençoado, a glória não seria só de Deus. E ele já deixou isso bem claro lá no passado. Ele falou através de um dos profetas, dizendo que a minha glória não dividirei com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele te salvou 100%. Ele morreu por você 100%. Ele fez tudo por você 100%. Sem a sua participação. Não existe participação. É do homem. É quanto a cruz do Calvário. E veja bem aqui, ó, 2 Coríntios capítulo 5. Veja o que diz o Evangelho. 2 Coríntios capítulo 5. O versículo 18. Vamos ler aqui do versículo 16. Vamos começar lendo aqui do versículo 16, que diz assim, ó. Assim que daqui por diante, depois da cruz, o apóstolo Paulo ele coloca aqui um ponto de partida, que é a cruz. Assim que daqui por diante, a ninguém, veja bem, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se você não me conhece segundo a carne, como é que você vai querer que eu faça alguma coisa para aceitar a Jesus? Se você me cobrar alguma coisa, você vai estar me conhecendo segundo a carne. O Evangelho é bem claro, diz aqui, ó, que assim que daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ainda, veja bem, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, porque a igreja de Corinto conheceu Jesus de Nazaré, ele fala, contudo agora, depois que ele morreu, depois que a cruz aconteceu, abençoados, não o conhecemos deste modo. O versículo 17, olha, assim que, se alguém está em Cristo, todos que nasceram depois da cruz estão em Cristo. Todo filho de Deus está em Cristo, porque nasceu depois da cruz. Nova criatura é. Você já é uma nova criatura, porque foi a cruz, o sacrifício de Cristo ali na cruz, que te transformou, que te fez uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que todas as coisas, tudo se fez novo. Tudo novo, abençoados. Da cruz para frente, tudo se fez novo. E você precisa conhecer o poder de Deus, o Evangelho da Graça, para entender, para que isso aqui não seja uma loucura para você. Porque aqueles que não entendem o Evangelho da Graça, aqueles que não conhecem o que Paulo recebeu, o mistério que foi revelado para o apóstolo Paulo,
vai dizer que isso aqui é uma loucura. Como é que pode alguém chegar e falar, olha, você é um abençoado. Como é que eu sou abençoado que eu não estou vendo aí nada? É uma loucura, porque ele não entende o Evangelho da Graça, que diz que lá na cruz ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Lá na cruz ele pagou uma promessa que fez lá antes da fundação do mundo, que todos os filhos seriam abençoados juntamente com o crente Abraão. Nós já somos abençoados. Mas se você não entende o Evangelho da Graça, isso para você vai ser uma loucura. E veja aqui o versículo 18, que diz assim, e tudo isso aqui não tem participação do homem. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus. Não existe participação humana na palavra da cruz. Vamos repetir para você. Não existe participação humana na palavra da cruz. Você não fez nada e você não tem que fazer nada, porque Cristo já fez todas as coisas. Ele que fez tudo. Essa história que nós sempre falamos, vamos repetir. Aceitar a Jesus, essa é conversa para fazer boi dormir. Isso não existe. Não existe, abençoado. Foi Ele que aceitou você. Não é você que tem que aceitar Ele. Não existe participação humana na palavra da cruz. Tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou. Veja bem, nos reconciliou. É Ele que nos reconciliou. Não foi você que aceitou. Não foi você que pagou o preço. Foi Ele que morreu na cruz. Foi Ele que pagou o preço. Foi Ele que fez todas as coisas. Foi Deus que nos reconciliou com Ele mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Nós aqui não pregamos arrependimento, porque depois da cruz é reconciliação. Você está chamado a se reconciliar aqui, na sua mente com Deus, andar de maneira digna da vocação que você foi chamado. Nós aqui procuramos andar de maneira correta, não para aceitar, não, porque nós já somos filhos, nós já somos salvos. Nós procuramos andar de maneira correta porque nós já fomos salvos, nós entendemos a nossa posição. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, nós temos que nos reconciliar aqui, na mente, no entendimento, no conhecimento, porque Ele, Cristo, já fez todas as coisas. Nós lemos aqui, tudo isto provém de Deus. A cruz do Calvário, tudo provém de Deus. Foi tudo pensado por Ele, tudo planejado por Ele e tudo consumado por Ele. O autor e consumador da fé. O autor e consumador da obra ali na cruz do Calvário. O versículo 19 diz assim, como que foi isso? Isto é, veja bem como é que foi a nossa reconciliação nossa com Deus, que Deus nos reconciliou. Isto é, Deus, o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, Deus estava aonde? Em Cristo, reconciliando. Olha só, veja se tem aqui alguma participação humana aqui. Deus estava em Cristo, reconciliando com Ele mesmo o mundo. Não, olha só, essa parte aqui, como que é importante? Não lhe imputando os seus pecados. Porque se você não conhece aqui o poder de Deus, você vai pensar que a cruz não tirou o pecado. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus não vê pecados em você. E não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu faço as coisas certinhas, não é porque a minha mamãe é a melhor mãe do mundo, não é porque... Não, sabe por quê que Deus não vê pecado em você? Por causa da cruz, por causa da obra que Ele fez ali, não é isso? Hebreus capítulo 9, versículo 26, diz que com uma só oferta, um só dia, na consumação dos séculos, ali na cruz, Ele aniquilou com o pecado. Foi ali na cruz, não tem participação minha, abençoado, nesse negócio aí, não tem participação sua. Foi Cristo que fez todas, não foi só uma parte, Ele fez todas as coisas. Todas as coisas. E qual é o nosso papel agora aqui? Versículo 20 diz assim, de maneira que somos embaixadores da parte de Cristo. Você sabe o que é um embaixador? O embaixador é um representante. Ele fala em nome da pátria, em nome de Cristo. Nós aqui falamos em nome de Cristo. Mas para você falar em nome de Cristo e ser um representante
da cruz, você tem que conhecer o Evangelho, que está de Romanos até Hebreus, porque senão você vai se colocar a ser um representante de Jesus de Nazaré. Você vai passar a ser um representante da lei de Moisés. E não é isso que diz o Evangelho. Não é isso o poder de Deus. Aqui diz que nós somos representantes, embaixadores da parte de Cristo. Aquele que morreu, ressuscitou e hoje habita aqui no nosso espírito. Aquele que consumou todas as coisas ali na cruz. É desse que nós falamos. É esse que nós representamos. É essa palavra que nós anunciamos. Que Cristo ali na cruz tirou o nosso pecado. Ali na cruz, ele nos reconciliou com ele mesmo para sempre. É essa palavra que nós somos representantes. Que aquelas promessas que ele disse lá antes da fundação do mundo, que iria estar conosco para sempre, se cumpriu aqui no nosso espírito. Ele mesmo se fez um com o nosso espírito. Antes da cruz, ele andava ali, andava junto ali com seus discípulos. Agora, nós, depois da cruz, somos um só espírito com ele. Como se Deus por nós rogasse. Quando você fala do Evangelho da Graça, abençoados, isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Quando você repete aquilo que está escrito de Romanos até Hebreus, é o próprio Deus falando na sua boca. É Deus falando através de você. Quando você fala assim, você não tem pecado, é Deus falando que lá na cruz tirou o nosso pecado. Quando você fala assim, você é um abençoado, é o próprio Deus falando que foi Ele que nos abençoou com todas as bênçãos. É dessa palavra aqui que nós somos representantes, somos embaixadores dessa palavra, da palavra de Deus, do Evangelho da graça de Deus, dos mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos e que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. E o versículo 21 diz assim, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Jesus, ele não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, ele que fez, não fui eu, para que nele, veja bem, nele, não é no meu sacrifício, não é na minha aceitação, não é na minha reprova, não, foi nele fôssemos feitos justiça de Deus. Você é justo por causa da cruz. Tudo foi consumado ali na cruz. Fomos justificados na cruz. Essa é a palavra da cruz. Justificados por Cristo. Essa é a palavra da cruz. É isso que ele foi fazer ali na cruz. Justificar os seus filhos. Ele foi pagar o preço devido pela nossa reconciliação lá, por causa da desobediência de Adão. Romanos capítulo 5. Vamos ver aqui, Romanos capítulo 5, no versículo 18. Volte aí um pouquinho. 5:18, ele fala assim, pois assim, como por um só homem veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, da mesma maneira, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação devida. E aonde que aconteceu isso? Na cruz. Adão desobedeceu, foi plano de Deus. Cristo ali na cruz obedeceu, morreu, nos justificou para sempre, da mesma maneira. Esta é a palavra da cruz. Então, abençoados, e concluímos aqui em Gálatas 6, versículo 14. Gálatas 6, versículo 14, nós aqui amamos esse versículo, não é isso? Que fala a respeito da glória que nós temos. Cristo morreu na cruz, no nosso lugar, nos reconciliou, escreveu o nosso nome no livro da vida, nos abençoou com todas as bênçãos, veio e morou, habitou aqui no nosso espírito, nós somos um só espírito com ele, porque ele se fez um espírito conosco, e temos uma glória. Olha que tremendo isso aqui. Então vamos ver qual é a glória que nós temos, não é isso? Gálatas capítulo 6, no versículo 14, ele diz assim, olha o que diz o apóstolo Paulo. E veja bem, nós somos imitadores do apóstolo Paulo. Nós imitamos as 14 cartas, segundo a doutrina, de Romanos até Hebreus. E Gálatas diz assim, no versículo 14, a nossa glória, mas longe está de mim. Vamos mudar aqui, né, para imitar o apóstolo Paulo. Mas longe de nós está gloriar-nos, a não ser, aonde? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa glória, abençoada, está
Na cruz é que ele morreu e ressuscitou no nosso lugar. Essa que é a nossa glória, pela qual o mundo está crucificado para nós. E eu para o mundo e nós para o mundo. Nós não temos nada a ver com essas coisas do mundo. Nós temos a ver com Cristo. Nós participamos nesse mundo. Estamos nesse corpo de carne. Usamos todas essas coisas aqui que existem aqui no mundo. Mas quando nós fomos sacados desse mundo, para trás, vamos para o nosso Pai. Porque nos gloriamos na cruz de Cristo. Ali que foi pago o preço. Ali que ele cumpriu tudo que ele havia prometido. Tudo que ele havia planejado desde antes da fundação do mundo. O que aconteceu ali, não fugiu nada ali dos planos de Deus. Essa é a nossa glória. É nisso que nós nos gloriamos. Que Cristo fez todas as coisas. Essa é a nossa glória. Abençoados, a nossa glória é essa. Está em Cristo e sua cruz. Nada mais do que isso. Entendendo que foi Ele que fez todas as coisas. Abba, Pai. Isso nos alegra e nos deixa assim extremamente felizes, porque nós somos salvos aqui, na mente. Não estamos perdidos. Entendemos o Evangelho da graça de Deus. Entendemos o que aconteceu ali na cruz. Porque a nós foi iluminado os olhos do nosso entendimento e nós entendemos o Evangelho da graça de Deus. Conhecemos o poder de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Deus iluminou nossos olhos e hoje nós podemos entender o que foi que aconteceu ali na cruz do Calvário. E se você entende que essa palavra possa chegar a mais pessoas, que elas também possam ser salvas na mente, no conhecimento, que possam entender o que aconteceu ali na cruz do Calvário, compartilhe a mensagem. Se for possível, se inscreva também aí no canal do YouTube, para que essa palavra ela avance e alcance a outras pessoas, para que outras pessoas também entendam o que realmente aconteceu ali na cruz. Porque, olha, me desculpe até o termo aqui que eu vou usar, mas é uma vergonha o que a gente vê no sistema religioso. Tudo diferente, parece que não aconteceu nada, parece que ali foi um ato como outro qualquer. Andam e vivem como se Cristo, se Deus não tivesse morrido e muito menos ressuscitado. Quando ele foi ali na cruz, pagou o preço devido, ele pagou 100% da nossa dívida ali, nos salvou para sempre aqui, no conhecimento aqui, o nosso nome que estava escrito no livro da vida, garantiu, havia uma dívida abençoada e foi ele que pagou. Eu recebo que nessa noite você entenda que a glória que nós temos foi a morte de Cristo ali na cruz, que ele mesmo consumou todas as coisas. Eu recebo que essa semana seja uma excelente semana e estaremos aqui quinta-feira continuando com esse assunto que é o assunto da glória de Deus. Amém? Amém.